Quem é que nunca sentiu aquele arrepio só de ouvir falar em trabalho feito ou maldição, não é mesmo? Pois hoje a gente vai direto ao ponto dessa questão que mistura fé, medo e, claro, muita cultura. Vamos entender, com base na doutrina oficial da igreja, por que uma fé de verdade não deixa nenhum espaço para o medo de práticas ocultas. E a grande pergunta é essa: uma maldição, uma macumba, um ritual qualquer, isso tem poder de verdade para atingir, para prejudicar alguém que vive a sua fé? Essa é uma dúvida que causa muita ansiedade, mas a resposta da doutrina, olha, é surpreendentemente clara. E o mais importante, é libertadora. Para a gente construir essa resposta, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender de onde vem esse medo. Depois, vamos classificar essas práticas como a igreja faz. Em seguida, o ponto principal, a soberania de Deus. Aí a gente desmascara o mito das maldições e, por fim, descobre qual é a atitude correta que nasce da fé. Ok, vamos lá. Esse medo do oculto quase sempre nasce de uma visão de mundo que a gente pode chamar de mágica. Sabe? É aquela ideia de que existem forças secretas, anônimas por aí, disputando o controle de tudo, quase como se fossem um poder que compete com o poder de Deus. A doutrina da igreja vem justamente para colocar ordem nisso e corrigir essa visão. E agora a primeira grande virada de chave no nosso raciocínio. A igreja não enxerga essas práticas como um poder rival que a gente tem que temer. Não. Ela as classifica, antes de mais nada, como pecados. Pecados graves contra o primeiro mandamento. A questão, então, não é de poder, mas de fidelidade a Deus. A base de tudo é a superstição. O catecismo diz que é um excesso perverso de religião. Sabe o que isso significa? É quando se começa a atribuir um poder mágico a um objeto ou a um ritual por si só, sem nenhuma ligação com a fé, com a intenção do coração. Pensa no amuleto que garante proteção. Como se o objeto e não Deus fosse a fonte da segurança. Isso é superstição. Agora, quando a superstição dá um passo além e começa a venerar outras entidades, aí ela vira idolatria. É o ato de dar a honra, a adoração que pertence só a Deus para qualquer outra coisa, seja uma criatura, um objeto, uma força espiritual. As oferendas que a gente vê em alguns rituais são um exemplo clássico disso. E no topo dessa escada, a gente tem a magia e a feitiçaria. Aqui a intenção é totalmente explícita. É a tentativa de controlar, de domesticar mesmo as forças ocultas para usar a seu favor e ter poder sobre as outras pessoas. É uma tentativa direta de roubar o lugar de Deus, de usurpar o poder dele. E é por isso que a condenação é tão grave. E essa tabela aqui é fantástica porque ela traduz tudo isso para a nossa realidade. Pega esses termos que a gente ouve por aí. Macumba, a igreja classifica como magia, feitiçaria. Uma oferenda para alguma entidade, isso entra em idolatria, superstição. A famosa maldição é vista como feitiçaria. E aquela simpatia ou aquele amuleto que parece tão inocente, superstição. Fica tudo preto no branco, né? Bem mais fácil de entender. Bom, então chegamos ao coração da nossa conversa. Se tudo isso é pecado, por que também é ineficaz contra quem tem fé? A resposta está num dos pilares da teologia, a soberania absoluta de Deus. E acredite, é esse princípio que muda completamente o jogo. E esse slide aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. Na visão mágica, o bem e o mal são tipo duas forças que ficam brigando, quase de igual para igual. Já na visão católica, não tem conversa. Deus tem autoridade absoluta sobre o mal. Ponto. Na visão mágica, para se proteger, a pessoa precisa de um contrafeitiço. Na fé, a verdadeira proteção vem de estar em amizade com Deus, em estado de graça. É uma mudança total de perspectiva. E só para afirmar bem essa ideia, a doutrina é muito clara sobre os limites do mal. O diabo não é um deus do mal, ele é uma criatura. E como toda criatura, está subordinado a Deus. A ação dele no mundo só acontece dentro dos limites que a providência divina permite. E talvez o ponto mais libertador de todos. Ele pode tentar, pode sugerir, mas jamais pode obrigar a vontade de alguém a pecar. A decisão final é sempre nossa. Agora vamos tocar num ponto que, nossa, como isso gera medo nas pessoas. A ideia de que uma maldição ou até os pecados dos nossos antepassados podem ser passados de geração em geração e afetar a nossa vida hoje. Será que isso existe? A posição da igreja sobre isso não podia ser mais clara e está resumida nessa frase aqui. O pecado é sempre pessoal e requer uma decisão da vontade. Traduzindo, não existe isso de herdar a culpa de um pecado que a pessoa não cometeu.
A responsabilidade é sempre, sempre individual. Ah, mas e o pecado original? Boa pergunta. Essa é a única herança espiritual que a gente recebe, mas ele não é um pecado que a gente cometeu. É uma condição da natureza humana. E o mais importante é que essa condição, ela é totalmente curada, lavada mesmo pelo sacramento do batismo. Por isso mesmo, essa noção de maldição geracional é vista como uma superstição muito perigosa. Por quê? Porque ela meio que anula o poder gigantesco do batismo e da confissão, como se eles não fossem fortes o bastante. E, além disso, tira nossa responsabilidade pessoal, convidando a gente a culpar problemas de hoje em supostos erros de gente do passado. Beleza, a teoria a gente já entendeu, a teologia dá clara. Mas e na vida real, na prática? Qual deve ser a atitude, a ação concreta de uma pessoa de fé quando se depara com uma coisa dessas? Agora, vamos para a parte da ação. E essa frase aqui do grande teólogo Dom Boaventura Kloppenburg, ela resume tudo. É a atitude que a gente precisa ter. Confiança. Se Deus é soberano, se Ele é todo-poderoso, ter medo de poderes que são infinitamente menores e limitados simplesmente não faz sentido teológico. Então, na prática, o que fazer? São 3 passos bem simples. Primeiro, adotar o que os teólogos chamam de soberano desdém. É um desprezo cheio de confiança, sabe? É olhar para aquilo e pensar, isso não tem poder nenhum perto do meu Deus. Segundo, encontrou algum objeto de ritual, uma oferenda, simplesmente tira dali e joga fora, sem medo. O poder não está no objeto. E terceiro, o passo mais importante. A maior blindagem espiritual que existe é viver em estado de graça, em amizade com Deus, com uma vida sacramental ativa, principalmente a confissão. E essa tabela aqui é tipo um guia de bolso para a gente trocar a coisa errada pela certa. No lugar de amuletos, figas, arruda, o que a gente põe? A confiança em Deus e o uso correto dos sacramentais, que são sinais dessa fé. No lugar de rezas de quebra de maldição, a gente usa as armas de verdade, oração, penitência e, claro, o sacramento da confissão. No lugar de rituais de purificação, a gente mergulha na vida sacramental, na Eucaristia. No fim das contas, é simplesmente trocar superstição por fé de verdade. Ah, e um ponto super importante para a gente não confundir as coisas, exorcismo não é a magia da igreja. É exatamente o contrário. A magia tenta domesticar, controlar, negociar com poderes ocultos. O exorcismo é uma ordem, é um comando direto, dado em nome e com a autoridade de Cristo, que só prova a soberania absoluta de Deus sobre qualquer mal. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos recapitular o essencial. Primeiro, práticas ocultas são um pecado contra Deus, não um poder que compete com ele. Segundo, a soberania absoluta de Deus anula qualquer efeito de maldição em uma alma que vive na graça. Terceiro, maldição hereditária é uma distorção, uma superstição perigosa. E por último, a resposta certa não é o medo, é a confiança total nos sacramentos da igreja. E para terminar, fica essa reflexão. Uma provocação, na verdade. Depois que a gente tira esse medo paralisante da frente e coloca no lugar a confiança na soberania de Deus, a pergunta que realmente importa é: como é que se parece, na prática, no dia a dia, uma vida de fé que é, de fato, livre?